ele já está a começar a fazer o trabalho, mas agradecer mais uma vez a simpatia, Pedro, está bem? Sim, perfeito. Muito bem. Então, como podem ver, mais uma vez hoje voltamos a falar de ralis. Isto porque, como podem ver, estou muito bem acompanhado com o Pedro Ortigão. Ele aceitou o meu convite, no fundo um desafio, para nos vir falar de uma prova que já passou um mês sobre a mesma, mas que há sempre alguma coisa para nos contar. E por isso mesmo, Pedro, para não ser eu, o Rally Spirit Altice tem, de facto, já um mês sobre ele, já foi efetuado praticamente a fazer um mês, mas pergunto, Pedro, antes de percebermos esta edição de 2021, das dificuldades na preparação precisamente para este mesmo ano, Pedro. Portanto, estamos a falar de um contexto difícil para todos, seja para aqueles que correm, seja para aqueles que organizam. Temos um peso, um Covid em cima de todos nós, não há quem se livre deste peso, mas neste caso, Pedro, a organização deste Rally Spirit teve que também fazer ali muito jogo de cintura para conseguir pôr de pé esta edição. Ou estou aqui a exagerar? Sim, olá Gonçalo, boa noite. Antes de mais, olá a todos, obrigado pelo convite e parabéns pelo programa que habitualmente sigo. Relativamente ao Rally Spirit Altice, este ano, e passou um mês, embora pareça que foi ontem, porque o tempo nunca chega para conseguir ter tudo em dia e conseguir resolver as coisas todas. Portanto, ainda hoje estamos com processos relativos ao Rally e a dinâmica ainda continua a funcionar, mesmo já tendo passado um mês. Relativamente à preparação da prova e à pergunta que fez, efetivamente foi um ano especial, um ano mais difícil do que o habitual. Há muitas coisas que uma organização não está habituada e que temos que lidar com uma nova realidade, é assim para qualquer organização, e isso, além das dificuldades habituais de uma organização como esta, tem uma série de outras implicações e que não podemos deixar ao sabor da sorte, quando se diz, conseguiu, não conseguiu, fez-se, não se fez, se a prova foi anulada ou não foi anulada, porque é que umas provas são anuladas e porque é que outras não são. Isso não se deve só à sorte ou azar, não se deve só a critérios A ou critérios B, deve-se também a algum trabalho de preparação que é exigido e criar plano A, plano B, plano C, para que as coisas de facto possam acontecer no terreno e que as coisas possam efetivamente avançar. Portanto, tivemos aqui um novo desafio, uma nova realidade com a qual qualquer organização tem que lidar nos dias de hoje. Felizmente tudo correu bem, estamos satisfeitos com o resultado final. Tivemos o apoio das direções regionais de saúde, mas claro que tivemos que cumprir aqui uma série de coisas que vão muito além da organização do rally propriamente dito. Uhum. Em relação à data, alguns acertos ou conseguiram ter na data pretendida? A data, curiosamente, o Rally Spirit foi organizado na data que nós tínhamos, desde a sua origem, a pretensão de o fazer. Portanto, nós quando o Rally Spirit foi criado em 2015, o nosso objetivo é que fosse, durante estes meses de maio, junho, uma data onde este tipo de carros, uma data apetecível para que este tipo de carros venham à estrada. Não podem, os seus proprietários não gostam de pôr estes carros na estrada nos meses de novembro, dezembro ou janeiro, fevereiro, portanto gostam aqui dos meses mais quentes, dos meses com menos chuva. E esta era a nossa pretensão do mês de junho, era desde 2015. Na altura não foi possível, portanto, e não se conseguiu. Quando criamos o Rally, a única data que a Federação nos permitiu utilizar era novembro ou dezembro. Tivemos que nos sujeitar à data na altura que era possível e mesmo assim avançamos, e depois o Rally foi ficando por ali, porque foi criando a habituação de estar por ali, e foi acontecendo sempre nos meses de novembro. Estávamos a começar a antecipar para outubro, e foi funcionando, mas já como na última edição a última edição que aconteceu em 2019, com muita chuva, com uma intempérie, portanto havia uma necessidade mesmo a nível internacional de mudarmos a data. Com esta situação do Covid e ao sermos forçados a não realizar a edição de 2020 e a termos que adiar para 2021, neste caso aproveitamos o momento e foi para mudar para junho. A nossa data, a data que marcamos foi junho, efetivamente, e depois não sofreu mais qualquer alteração. Conseguimos, com as direções regionais, cumprir a data. Nesse aspecto tivemos alguma sorte, se calhar, em calhar num período possível, num período menos mau, e foi uma data que eu acho
que resultou muito bem e que não fosse a situação Covid, teria permitido potenciar tudo isto muito mais. Portanto, é uma data que era a nossa pretensão inicial desde 2015, agora que a mudamos, vamos procurar manter no futuro. Muito bem. Pedro, e como é que foi a questão aqui, porque este ano foi visível o regresso dos grupos B, como é que foi a questão dos convites? Isto é, a partir do momento que teve alguns acordos ou alguns ok's da Direção-Geral de Saúde, por exemplo, é que começou a fazer convites para essas máquinas ou começou ao contrário? Primeiro fez o convite, eu devo ter uma prova em junho, como é que estás? Queres vir? Isto essa é precisamente a grande dificuldade para nós ou uma das grandes dificuldades para nós enquanto organizadores, porque acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, claro. E não podemos de forma alguma atrasar os convites ao sabor de decisões se a prova vai ou não acontecer, e como se sabe, hoje em dia e perante esta situação Covid que é flutuante e que todos os dias há novidades, infelizmente, e por vezes mais novidades, há decisões tardias em qualquer prova. Até no Rally de Portugal isso aconteceu e todos nós assistimos, e é uma prova de campeonato do mundo, todos nós assistimos a que havia incertezas até muito tarde, e no Rally Spirit Altice aconteceu rigorosamente a mesma situação, todos tínhamos incertezas. Portanto, aí é precisamente o risco da nossa parte enquanto organizadores, de por vezes temos que avançar com determinados processos, arriscando com a incerteza de que vai acontecer, ou acreditando naquilo que é possível. Evidentemente temos que estar com os pés assentes na terra, temos que ser razoáveis e não podemos estar a avançar aqui de qualquer maneira, sabendo que, portanto, tentamos fazer as coisas com pés e cabeça, e ao dar garantias, ou garantias até à última, nunca poderíamos dar a garantia a 100%, mas fomos tendo certezas ao longo dos tempos, ou algumas certezas que nos permitiram avançar com tudo que era os compromissos perante os pilotos, todos os concorrentes que queriam participar, que gostam de decidir as coisas com mais antecedência, e infelizmente este ano teve que ser um bocadinho mais em cima, e talvez por essa razão aquilo que contávamos e que era expectável em 2020 de ampliarmos a presença de pilotos internacionais foi mais ou menos mantida em 2021, o que para nós já é uma grande vitória. Claro, e é isso que eu ia perguntar desta edição de 2021, o que é que mais lhe agradou? Neste caso, a resposta positiva dos Grupo B, que estiveram presentes em bom número e que animaram de sobremaneira então os traçados, ou houve mais aspectos positivos? E deixar aqui para o fim, se calhar, um ou dois aspectos que o Pedro quer corrigir já para a edição de 2022. Eu acho que de um modo geral estamos muito satisfeitos com o Rally Spirit Altice 2021. Ou seja, o facto de termos contado com um excelente número de grupos B e de outros carros, grupos 4, grupos A, grupos N. Portanto, eu acho que tivemos uma lista de inscritos com um excelente número e de grande qualidade. Acho que isso é muito positivo, e num ano especialmente difícil, de incertezas, num ano Covid, em que toda a gente, pilotos, patrocinadores, toda a gente está bastante retraída, eu acho que conseguimos uma lista muito positiva, e temos conseguido temos recebido a presença de pilotos internacionais que acreditaram na realização do Rally, que se deslocaram a Portugal, nomeadamente alemães, espanhóis, e que acreditam que isto vai acontecer. Para nós foi muito positivo o facto de termos mantido, pelo menos, aquilo que foi a edição de 2019, ou as baixas que houve foram quase insignificantes face a 2019. Portanto, aí estamos naturalmente muito satisfeitos. O comportamento do público na estrada e o facto de terem cumprido aquilo que por vezes criticamos no futebol, não querendo aqui nomear especificamente o futebol, mas é uma realidade que conhecemos, e perante os rallies, eu acho que o comportamento do público foi exemplar, no fundo, ao corresponderem àquilo que lhes era pedido, ao distanciamento, à utilização, à constante utilização de máscaras. Portanto, isso são fatores que vemos como positivo num ano de extrema dificuldade de organizar uma prova como esta. E eu acho que, mais uma vez, o público dos rallies esteve muito bem, e isso agrada-nos naturalmente, né? E para nós era muito importante enquanto organização. Portanto, são aspectos que eu acho que é de destacar. O facto de termos conseguido
mais uma vez, que os pilotos tenham ido para casa satisfeitos. Eu acho que isso é o nosso melhor cartão de visita para o futuro e para o crescimento da prova. Será que os pilotos participem e que regressem às suas casas, sendo nacionais, sendo madeirenses, neste caso, que também tiveram presença, ou sendo internacionais, o caso dos espanhóis ou dos alemães, mesmo franceses e ingleses, e que regressem às suas casas com vontade de dizer aos seus amigos para também vir, porque vale a pena deslocarem-se a Portugal para fazer um rally deste género. Isso para nós são motivos mais que suficientes para estarmos satisfeitos e acreditar que o rally tem muito potencial, tem um grande potencial de crescimento no futuro. Agora, claro está, e indo diretamente à sua pergunta, temos plena consciência de que há pontos a corrigir, estamos muito receptivos a sugestões que nos vêm dos próprios pilotos, de público, e essencialmente as sugestões, temos a sorte, não sei se é sorte ou se construímos essa sorte de estar incluídos no grupo Slowly Sideways Europe, onde está o Eiffel Rally Festival, onde está o Alsace Rally Festival. Portanto, temos aqui parceiros que não podemos deixar de ouvir, com grande experiência neste tipo de rallies, que são muito ouvidos neste tipo de rallies. São pessoas e que para nós também é importante ouvir a sua opinião e perceber o que é que vem do estrangeiro, para conseguir. A nossa ambição é claramente conseguir estar ao mesmo nível, portanto queremos estar entre os melhores, e aí temos plena consciência que só vamos conseguir isso melhorando, ouvindo a crítica construtiva para fazer melhor no futuro. Portanto, temos plena consciência que há pontos a melhorar e vamos atacá-los já em 2022 para conseguir melhorar, naturalmente. E é isso que me leva às perguntas finais. No caso primeiro, se 2021 ainda vamos ter a nível organizativo a intervenção do Pedro Ortigão, naturalmente em mais alguma prova até ao final do ano, ou se apenas isso e só, e que já não é pouco, foca as suas atenções para o Altice, neste caso, eu chamo-lhe assim mas vá... Rally Spirit Altice. Exatamente, o Rally Spirit Altice para 2022, se já tem aí algumas ideias de alguma coisa diferente, nomeadamente, eu aqui gostava, por razões pessoais apenas, que não mexesse muito na localização geográfica, não sei se é algo que está aí a ponderar, mas foi o sítio onde eu fiz a minha tropa, foi precisamente no quartel de Gaia, e portanto gosto de ver aquelas imagens, faz-me lembrar precisamente algo onde estive há 30 anos. E portanto, não sei, a nível de 2022 e mais além, se há algumas mudanças que o Pedro, através da sua própria estrutura, se está a criar aqui algumas outras alternativas, e se ainda este ano ainda vai fazer algum evento que possamos ver a sua organização também a funcionar. São as perguntas finais. Nós estamos envolvidos, portanto a X-Racing está envolvida aqui em 2 ou 3 projetos, temos mais 2 ou 3 projetos na calha para o futuro. Isto não é o momento, já o fazermos, o conseguimos pôr na estrada, o Rally Spirit Altice já é arrojado da nossa parte. Portanto, este ano temos de andar aqui com paninhos quentes, quase diria, a conseguir pôr na estrada as coisas, e fomos bem sucedidos com o Rally Spirit Altice, mas embora tenhamos aqui 2 ou 3 projetos em carteira, entendemos que não é o momento adequado para se avançar e para se estar com novas iniciativas. Portanto, estão quase em banho-maria, ao ponto de, quando tiver a situação Covid pelo menos mais estabilizada, para podermos avançar. Contudo, estamos envolvidos em 2 projetos que provavelmente irão acontecer ainda este ano. O Rally Madeira Legend, que será a primeira edição, prevê-se que possa acontecer em outubro, no final do mês de outubro. Aí estaremos diretamente envolvidos, embora seja a organização do Clube Sports da Madeira, vamos estar diretamente envolvidos com o Rally Madeira Legend. Habitualmente, nós temos um projeto com a Câmara Municipal de Leiria, integrado no Leiria sobre Rodas, que é o Leiria R5 Gold Challenge, que foi um projeto que aconteceu pela primeira vez em 2019, um projeto nosso, integrado no Leiria sobre Rodas, e que correu bem. Portanto, perante a situação Covid, neste momento é uma incógnita se o R5 Gold Challenge vai ou não acontecer, mas tínhamos a pretensão que acontecesse, mas estamos também dependentes da decisão da Câmara Municipal de Leiria, mas gostaríamos de ver avançar, e esses são os 2 principais projetos onde estaremos envolvidos diretamente. Em termos futuros, já falamos. Em termos das melhorias diretas, e respondendo à questão de localização,
do Rally Spirit Altice, portanto, a localização, neste é um tema que às vezes que nos têm abordado, o Rally, conforme ao início, nós tivemos alguma dificuldade para implementar o Rally, e quase ninguém nos queria, e nós quase forçávamos para entrar aqui e para entrar lá. Tudo começou, não nos podemos esquecer isso, na Vila do Coronado, depois passou a Vila Nova de Gaia, Porto, Barcelos, e neste momento o Rally está perfeitamente implementado no Porto, Gaia e Barcelos. Nós não nos podemos esquecer do nosso passado. A Câmara de Gaia, de Barcelos e do Porto tem feito um investimento na prova, para que a prova aconteça, e a nossa prioridade, embora já tenhamos recebido outras propostas para deslocalizar a prova, para descentralizar a prova, nós vamos naturalmente dar prioridade a essas câmaras, e enquanto essas câmaras assim o quiserem, o Rally é aí que se vai manter. Foram eles que acreditaram em nós, têm acreditado em nós, portanto seria quase desonesto da nossa parte, ou quase... Portanto, enquanto as câmaras assim quiserem, assim vai ficar. E se não o quiserem, talvez tenha que mudar, mas enquanto não há qualquer razão. Portanto, em termos de estrutura, ligeiramente podemos ter que adaptar. Nós temos necessariamente que fazer crescer, e para estarmos ao mesmo nível das provas do mesmo calendário internacional, o calendário Slowly Sideways Europe, o Rally Spirit tem que crescer ligeiramente em termos de quilometragem. Portanto, nós estamos com cerca de 60 km de classificativas, e para estarmos ao mesmo nível do Eifel Rally Festival e do Alsace Rally Festival, e mesmo da Bélgica, temos que andar ali nos 90 km de classificativo. Portanto, isso será uma imposição para nos mantermos nesse calendário. Portanto, é um nosso objetivo, já era um objetivo para 2021, não aconteceu, não era prudente acontecer este ano e foi aceito por parte do grupo, mas no futuro vai ter que acontecer. Portanto, temos aí algumas ideias. Pensamos que em termos de traçado, embora mantendo a sua origem Porto, Gaia e Barcelos, que se possam ser incluídas em 2022 e que vão ser naturalmente do agrado de todos. Muito bem. Pedro, só para terminar, porque sou pleno de curiosidade desde o primeiro momento que ligou a câmara, aí atrás de si é carro só de uma modalidade ou são várias modalidades que têm a acumular? É só rallies? Não, só rallies e Rally de Portugal. Só rallies e Rally de Portugal. E de algum desses carros ainda falta vir a Portugal, desses que fazem parte da sua coleção e que está a fazer os possíveis para vermos correr cá? Qual é o sonho de carro que gostava de ver no seu rally? Faltam alguns, tanto aqui atrás como vir ao Rally Spirit Altice. Mas qual é que gostava mais? Assim, se fosse possível só um, fazer agora o pedido e as coisas correrem bem. Qual era o carro que gostava de vê-lo no Rally Spirit Altice no próximo ano? Eu acho que é a minha pretensão, a minha pretensão pessoal, a minha pretensão enquanto organizador e talvez transversalmente a pretensão dos adeptos do Rally Spirit. Um carro que nunca veio ao Rally Spirit, um carro que está a fazer falta e que é um carro que nos vamos esforçar por ver no Rally Spirit Altice, que é naturalmente o Lancia Delta S4. Muito bem. Quem sabe, quem esteja a ver quem sabe. E agora que se solte de facto essa oportunidade. Pedro, da minha parte, agradecer mais uma vez a simpatia, a disponibilidade, Pedro do Urtigão, nos fazer este balanço e lançar aqui algumas das pistas do futuro, mas não posso deixar de dar os parabéns por aquilo que conseguiram em tempos tão adversos. Conseguiram voltar a pôr de pé, apesar de em 2020 não tenha sido possível, mas 2021 está por provar que a sua equipa é forte, uma equipa que vai à luta e, portanto, dou os parabéns, neste caso personalizado no próprio Pedro, dou os parabéns por aquilo que conseguiram e estou desejoso já que venha 2022 e as suas expectativas. Sim, é naturalmente um trabalho, embora esteja aqui a dar, é naturalmente um trabalho de toda uma equipa e uma equipa unida e que felizmente funciona. E que seja possível então em 2022 vemos o Delta, o S4. Obrigado. Muito bem. Pedro, uma boa noite e obrigado mais uma vez pela disponibilidade. E muitos parabéns. Obrigado, Gonçalo, e parabéns pelo programa mais uma vez. Boa noite e obrigado.